11ª reunião ordinária do segundo período da terceira sessão legislativa da legislatura 2013-2016, realizada no dia 1 de dezembro de 2015, sob a presença do vereador Pedro Pereira de Lima, presidente. Bom dia a todos e a todas, ilustríssimas senhoras vereadoras, nobres vereadores. Saúde de forma especial a mesa diretora que irá assessorar os trabalhos. Solicito do primeiro secretário, o ilustríssimo vereador André Cacau, para fazer a chamada nominal dos edis. Bom dia. Estão presentes o vereador Augusto Matias, vereador Almir Agente, vereador Paulo Afonso, vereador Márcio Nemédio, vereador Eugênio Bezerra, vereador Cílio Carvalho, vereadora Raimunda Barros, vereador José Carlos, vereadora Fátima Carvalho, vereador Auremar Carvalho, vereador Pedro Pereira. Justificando a presença também do vereador Edinaldo Barros e justificando aqui a ausência do vereador Juliano Barros. Torna a palavra ao presidente. Senhoras e senhores, de forma regimental, vamos entoar o hino de Salgueiro. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do expediente interno. Expediente interno. Discussão e votação regimental em primeiro turno. Projeto de lei número 12/2015, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a revisão do plano plurianual para o período 2014-2017 para o exercício financeiro de 2016 e da outras providências. Projeto de lei número 13 de 2015, de autoria do Poder Executivo,
Ementa: estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício de 2016. Projeto de lei número 15/2015, de autoria do Poder Executivo, autoriza a permuta do terreno situado na Avenida Elisa Patriota, de propriedade do município de Salgueiro, com o do Centro Social Nossa Senhora de Perpétuo Socorro, localizado na rua Antônio Filgueira Soares. Também as emendas modificativas ao projeto de lei número 13 de 2015, 3 emendas e o parecer das comissões. Emenda modificativa número 01, vereador Márcio Nemédio, que subscreve nos suas atribuições legais, propõe junto à Comissão de Orçamento e Finanças e posteriormente ao plenário da Câmara a aprovação das seguintes emendas: Desporto e Lazer, construção, recuperação das quadras de esportes no Centro Social Urbano, Riachinho, Santa Margarida, Rua Antônio Trapiá e Pau Ferro do 4º Distrito. Emenda modificativa número 02, da autoria do vereador André Cacau. Reforma e ampliação do prédio público no sítio Vasques, 4º Distrito. Construção da unidade de saúde no bairro Nossa Senhora das Graças, Novo Salgueiro. Construção de unidade de saúde no residencial Santo Antônio. Implantação de equipamentos para a prática de exercício físico nas praças públicas de Salgueiro. Construção de barragem no sítio Paulo, neste município. Construção de poço comunitário no sítio Várzea Redonda, nesse município. Reforma do sistema de abastecimento de água do sítio Campinhos, 4º Distrito. Revitalização do açude velho nessa cidade. Construção de calçamento no sítio Camarinha, nesse município. Construção de calçamento na rua Luiz Soares Diniz, nesse município. Construção do calçamento da rua José Carlos, no Alto das Abelhas. Construção do calçamento da rua Maria América. Construção e recuperação da quadra do bairro Nossa Senhora de Perpétuo Socorro. Construção e recuperação da quadra do bairro Jardim Primavera, na Vila Militar. Construção da quadra do bairro Nossa Senhora das Graças. Emenda 03, de autoria dos vereadores Pedro Pereira, subscrita também pelos vereadores Augusto Matias, Auremar Carvalho, Márcio Nemédio, Eugênio Bezerra e Edinaldo Barros. Aquisição de 5 ambulâncias de simples remoção para atender a sede do município, Conceição das Crioulas, Humães, Vasques e Pau Ferro. Aquisição de 1 veículo para o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente. Reforma e ampliação da barragem do sítio Angico. Construção da barragem de concreto no sítio Alazão. Construção de 2 poços comunitários nos sítios Novos, 4º Distrito. Construção de um poço comunitário no sítio Baixio da Cacimbinha. Construção de um poço comunitário no sítio Pau Ferro. Construção de um poço comunitário no sítio Penedo. Construção de um poço comunitário na VPR Negreiros. Construção de um poço comunitário na VPR Malícia. Construção de um poço comunitário no sítio Baixio da Cacimbinha. Construção de um poço comunitário na Queimada Grande. Construção de um poço comunitário na VPR Uri. Construção de calçamento da rua João Mariano Sobrinho, no distrito de Humães. Construção de calçamento no entorno da Igreja Matriz do distrito de Pau Ferro. Adequação sanitária das ruas Maria Joaquina com a travessa São Sebastião. Construção de 6 campos de terra na zona rural do município. Construção de 4 campos de terra na sede do município. Parecer do projeto de lei 13, em observância ao preceituado no inciso 3º do artigo 124 da emenda constitucional 31, de 27 de junho de 2008, a Câmara Municipal de Salgueiro recebeu do Poder Executivo o projeto de lei em tela, composto por vários anexos, capeado pela coerente mensagem elucidativa.
Em cumprimento ao estabelecido no artigo 196 do Regimento Interno da Casa, essa comissão notificou aos componentes da Casa para eventuais apresentações de emendas à matéria, cujas quais foram apresentadas 3 emendas modificativas devidamente firmadas por quem de direito, conforme documento constantes dos autos. Nos respectivos prazos foram apresentadas a emenda modificativa 01, 02 e 03 e, finalmente, a emenda ora analisadas. Tempestivamente, a municipalidade houve por bem promover uma compatível ratificação da estrutura da Lua, óbvio aperfeiçoando-a em fase de imperativos de ordem financeira e rúbricas a serem intercaladas, o que tornou-se procedente. Conclusão: cumpridos os prazos estabelecidos na legislação atinente à matéria, esta comissão, no desempenho do seu ofício, após acurada análise das justas reratificações inseridas nos bojos dos projetos, conclui e opina por sua legal procedência, por atender aos princípios básicos e financeiros, além de eficientes, da citada matéria. Assim, opinamos por sua aprovação, como também das emendas modificativas 1, 2 e 3. É o parecer. Senhor presidente, a emenda 01, Vossa Excelência, e a emenda 03, elas vão ser votadas separadas, não é isso? A emenda 01. Já está em discussão a emenda 01. Eu quero subscrever as emendas de André e de Márcio Nemed. Eu só fiz a leitura, aguardando o presidente para ele abrir a discussão da matéria. Primeiro secretário, Vossa Excelência pode encaminhar para cá pelo vereador Almir o projeto número 15, só para me dar uma analisada aqui, mas o vereador Edinaldo. Projeto de lei de número 012/2015, de autoria do Poder Executivo. Emenda dispõe sobre a revisão do plano plurianual para o período de 2014 a 2017, para o exercício financeiro de 2016 e dá outras providências, com apreciação, com os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação de Lei e Finanças e Orçamento, quanto ao conteúdo do projeto de número 12 do PPA. Discussão e votação regimental em primeiro turno referido ao projeto. Aí vamos discutir, não é isso? É o plurianual, PPA. Em discussão. Qual é o? A revisão do PPA, viu? Pela prefeitura. Olha, eu quero informar aos colegas que hoje não está sendo radiado e está sendo só gravado para tirar qualquer dúvida depois. Vai ser feita a ata normal, né? E a discussão é em cima da questão do PPA, inicialmente. O plano plurianual, ou PPA. Não vai ter não tem rádio não hoje. É só discussão. Em discussão. Convido a secretária de Desenvolvimento Urbano, Ana Neide, para Desenvolvimento Urbano e Obras, para fazer parte da mesa. Coloca a cadeira aqui. Ei.
questão de ordem, presidente. Como a gente discutia ontem e hoje, mais cedo, com o presidente Márcio Nemed, a gente ficou um pouco em dúvida. Eu acredito que ele já está sanando ali suas dúvidas com relação ao projeto 12, que eu acho que é o da permuta, o 15, que é o da permuta. Eu acho que seria de bom grado agora a gente poder sanar todas essas dúvidas com a secretária aqui. No caso, vamos discutir o projeto, o 12 primeiro, depois a gente entra nessa discussão. O 12 que é o projeto, o PPA. A gente colocou em discussão, não houve discussão, eu coloquei em votação. O vereador que estiver a favor permaneça sentado, que discordar, levante. Aprovado pela unanimidade. Projeto de lei de número 13, de autoria do Poder Executivo, né? Emenda: estima receita e fixa despesa do município para o exercício 2016. Com os pareceres favoráveis da Comissão de Justiça e Redação de Lei e Finanças e Orçamento, quanto ao conteúdo do projeto 03 da LOA, Lei Orçamentária. Em discussão. Aí eu queria que a gente organizasse a discussão para que fique bem regimentada. Vamos ver aqui, vamos discutir a questão de quantos minutos cada vereador, e outra coisa, e que os vereadores sempre falem um de cada vez, para que não fique aquele... Muitas vezes a gente nem entende o que é que está se dizendo, né? Então eu queria, acho que 3 minutos é o suficiente para a discussão de cada posição que a pessoa queira tomar, para que a gente ande também mais rápido, em discussão. Está em discussão as emendas? Iniciando o projeto com as emendas, né? As emendas foram lidas, né? Vamos discutir as emendas? O presidente colocasse... São 2 emendas, colocasse 3 emendas. São 3. Colocasse de uma por uma para a gente discutir e aprovar primeiro as emendas, depois a gente aprova o projeto. Então vamos discutir logo as emendas, né? A emenda 01. Eu tenho que ler de novo essa emenda. Passo para o primeiro secretário, o vereador André Cacau, as emendas ao projeto. A emenda 01, como foi lida no início, a emenda de autoria do vereador Márcio Nemédio, foi subscrita pelo vereador Almir Agente e pelo vereador Augusto Matias. Ela abre dotação no orçamento para construção e recuperação das quadras de esportes no Centro Social Urbano, Riachinho, Santa Margarida, Rua Antônio Trapiá e no Pau Ferro do 4º Distrito. Em discussão. Os vereadores que queiram se inscrever podem ficar à vontade. Já foi lida a emenda. A emenda é só para dar mais um reforço em recuperação de algumas quadras no nosso município. Em defesa do esporte amador, eu me prontifico também a assinar essa emenda. Muito bem, Vossa Excelência, também me irmano com as emendas do novo vereador Márcio Nemed, tratar realmente de um assunto que a gente vem, ou de assuntos que a gente vem abordando ao longo desses anos todos aqui na Casa Epitácio Alencar, sem ver nenhuma ação prática em relação a isso. Em discussão? Em discussão? Não havendo mais ninguém para discutir, em votação a emenda modificativa 01 do vereador Márcio Nemed, subscrita pelo vereador Augusto Matias e Almir. E o vereador Eugênio Bezerra. Quem for vereador Ednaldo Barros. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem discordar, levante. Aprovado por unanimidade. Não.
houve uma votação, um voto contrário da vereadora Raimunda Barros. Emenda modificativa 02. Já foi lida também. Isso aqui muitas delas foram apresentadas também no ano passado, são requerimentos que nós encaminhamos como indicação, muitos pedidos das comunidades. Então aqui, reforma e ampliação de prédios públicos, construção no sítio Vasco, construção de unidade de saúde, como já foi lido anteriormente. Em discussão? Emenda número 2. Mais uma vez, se tratando de defender os interesses coletivos do nosso município, e as emendas, elas foram elaboradas por Vossa Excelência, eu levo em consideração que a nossa sociedade, ela precisa da devida atenção. E graças que, aproveitando oportunamente, a nossa secretária de Desenvolvimento está aqui presente, está acompanhando, e ela sabe perfeitamente que essas emendas, ela não implica em nada em relação à administração pública. Só ajuda. Porque aqui nós estamos apontando algumas necessidades inerentes ao nosso povo, à nossa população. Então, eu não posso contrariar nada dessa emenda que foi elaborada por Vossa Excelência, vereador André Cacau. Em discussão? Eu quero discutir, uma vez que eu já também assinei todas as emendas, subscrevi, junto com alguns vereadores, e a gente vê que esta casa, está votando no orçamento praticamente na íntegra. Algumas modificações pequenas, que a gente não mexe na estrutura do orçamento do ano 2016. Então, por esse motivo também, eu serei favorável. Eu só quero dizer, vereador André, que eu me subscrevo às suas emendas. Em discussão? São temas, vereador, que a gente já vem, como Vossa Excelência colocou bem claro aí, que são requerimentos que são feitos ao longo desse ano, né? E aproveita-se essa peça importante para reforçar os pedidos que foram feitos através de requerimentos. E eu acho que o que é mais importante aqui é que nós estamos votando no orçamento sem nenhum tipo de imposição, nem nenhum tipo de mudança radical, mas apenas sugerindo obras que são importantes dentro do próprio orçamento, que só quem ganha é a população. Se o vereador que está indicando, se o vereador que está também sugerindo essas modificações saia com algum lucro eleitoral, por exemplo, nada mais positivo, porque é fruto do trabalho de cada um. Então, quem deve, não é apenas o executivo que deve aparecer nas obras, mas o vereador também que sugere, a Câmara que aprova, também deve ter uma parte, né, nessa execução dessas obras. E a parte que nós estamos tendo é aprovando esse orçamento na íntegra, sem nenhum problema. Muito pelo contrário, ajudando, indicando aí aonde deve ser também aplicado o recurso público do município. Eu também subscrevo aí a emenda do nobre vereador André. Se houver permissão por parte do vereador, quero também subscrever. Ainda em discussão, eu quero dizer que, graças a Deus, né, nós, uma peça orçamentária num tamanho bastante significativo, e que vai praticamente haver um consenso por conta do pensamento dos vereadores, da grandeza em que os vereadores de Salgueiro pensam, né, que não fizeram assim, né, a gente muitas vezes vê emendas que são feitas parecendo com uma forma de afronto, e aqui todas as emendas são emendas com grande responsabilidade, tanto é que as nossas emendas vai ter em torno de 8 assinaturas ou 9 assinaturas aqui, coletiva, né? É uma prova que todo mundo está. Paulo Afonso também subscreveu essa emenda, se não subscreveu ainda, mas vai subscrever, e enfim, uns 8 vereadores
espontaneamente, lendo as emendas, viram que era necessário e que não vai dar nenhum prejuízo à administração pública. Esse é o grande interesse da gente, é que não atrapalhe a administração pública. Obrigado. Eu gostaria de me colocar, porque esta vereadora, inclusive, conforme o regimento, apresentou o seu voto contrário a todas as emendas, considerando a obediência. Não porque as proposições, se nós tivéssemos, como nós colocamos ao longo do ano, nós colocamos proposições para a realização desses trabalhos que Vossas Excelências passaram a redigir em emenda ao orçamento. Agora, considerando o regimento interno que nos afirma no seu artigo 172, onde a gente observou que fere frontalmente a esse artigo do regimento interno, considerando a intempestividade que foram apresentadas às emendas. Nós não tivemos acesso em primeiro lugar, não tivemos acesso às alterações, às propostas de emendas para uma leitura mais apurada dos fatos. E esta vereadora, mais uma vez, por isso que eu fiz e considerei, votei contra todas as emendas, eu sou a favor do orçamento original. Por quê? E não só foi o artigo 172, não. Feriu vários artigos do regimento interno, inclusive da lei orgânica e da lei e da Constituição. Em discussão? É o segundo ainda. Em votação, quem for de acordo, permaneça sentado. Quem discordar, levante. Eu me abstenho. Aprovado. Uma abstenção e um voto contrário, não é no caso de Mana, né? Um voto contrário da vereadora Mana. Duas. E a abstenção do vereador Ercílio. Também me abstenho. Vereadora Fátima também. Abstenção. Então, favorável, vereador André, Edinaldo Barros, Albi, Auremar, Augusto, Paulo Afonso, Nemédio, Eugênio, Zé Carlos. Abstenção, Zé Carlos. Segundo a informação da secretária, Paufel já está contemplado e a quadra é... Mas aí é uma emenda do vereador Pedro Pereira. Esse é da emenda anterior, né? Já foi... Já foi aprovado. Mas mesmo assim... mas isso aí não é... A discussão assim continua. Já passou. Também, 2, 3, 4, 5. Se ela está contemplada e vai ser executado, o melhor prefeito, mesmo que esteja em orçamento. 6, 7. Então a emenda foi rejeitada. A emenda 02 rejeitada.
porque não tem 2/3. Então, novamente, rejeitado. Emenda 03, em discussão, não, em votação, né? Votaram favorável o vereador André, vereador Ednaldo, vereador Almir, vereador Auremar, vereador Augusto, vereador Paulo, vereador Nemédio e vereador Eugênio. Se abstiveram o vereador Ercílio, vereadora Fátima e vereador José Carlos. E votou contrário a vereadora Raimunda Barros. Agora apresentamos a emenda 3 de 2015. Em discussão. A emenda de Pedro subscrita pelo vereador Augusto, Almir, Paulo, Auremar, Márcio Nemédio e Eugênio. Em discussão. Emenda modificativa 03. Eu aproveito a oportunidade mais uma vez para dar ênfase a essas emendas. As emendas, até onde eu alcanço o meu conhecimento, eu não encontro inconstitucionalidade, porque isso aqui é algo que é pertinente ao vereador, fazer as emendas daquilo que a gente vê a sociedade, né, solicitar e clamar por essas, efetivamente, essas execuções de trabalho, de serviço prestado pelo município. Então, essa emenda modificativa número 3, ela tem N3. 03. É 03. Ela tem vários itens. É 03, vereadora Mana. Mas eu estou justificando o meu voto de votar a favor, porque eu entendo que é uma necessidade e é um direito nosso. Também não quero fazer nenhuma crítica mediante a quem abstenha-se e também que vota o contrário, porque aqui é o direito de cada um de nós. Somos representantes do povo e temos esse direito, esse voto é de cada um, é pessoal, porém a prestação de serviço é coletiva, né? E eu estou de acordo com essa emenda modificativa número 3 em todos os seus itens, e só achei que houve não digo exagero, mas um acréscimo foi na questão, porque nós não temos nenhum no município, foi das ambulâncias, mas aqui cabe o nosso executivo, não é, entender se sim ou se não, ou a quantidade, ele que limita-se mediante seu orçamento, não é? Estamos passando por uma situação, né, de crise econômica, mas o município não pode parar, mesmo sendo pouco, mas tem que fazer, não é? Então, se não compra 5, compra 1, compra 2, mas contanto que está inserindo no orçamento para que seja esse entendimento levado à sociedade, que nós temos interesse de defendê-los mediante a nossa administração pública, que vem tratando as pessoas com muita dedicação, com esforço, mesmo com tudo que estamos passando, mas ainda entendemos que o município de Salgueiro ele tem evoluído e não pode deixar de evoluir, proveniente da crise econômica que estamos passando. Então, as emendas, para mim, são todas constitucionais. Alguns colegas meus que entenderam o contrário, é um direito e não posso fazer nenhum tipo de crítica. Em discussão? Eu gostaria de continuar a discussão exatamente. Nós, se fosse a proposição, como nos requerimentos que foram feitos anteriormente para a aquisição de ambulância, para a reforma das quadras, todos eles nós votamos a favor, porque era uma proposição legal e de redação consistente. Porém, portanto, foi por isso que a gente colocou todos os votos, as emendas ao contrário, não porque deixe de lutar por essas benesses para os nossos munícipes, mas na peça orçamentária, inclusive até a forma de redação não está bem conforme as prerrogativas. Portanto, aí a gente colocou, esclarecendo só
a intempestividade da entrega das emendas. Só isso, que já por si só, em nenhum processo legal, todo processo, ele tem um prazo dentro da lei para se entregar documentos. Passou aquele prazo, inclusive, se Vossas Excelências observarem o artigo 172 do regimento, e eu gostaria até de ler, os vereadores têm um prazo improrrogável de 5 dias úteis para apresentação de emendas às proposições, devendo encaminhá-las às comissões competentes, não ocorrendo tal prazo durante o recesso da Câmara. Esse prazo só não é considerado se no prazo do recesso. E nós não estamos em recesso. Portanto, este prazo é improrrogável, segundo o artigo 172. Não estou tirando a necessidade do povo de Salgueiro. Eu estou protestando contra a intempestividade que foram apresentadas as emendas. Muito obrigado. Em discussão? Quem esteve discutindo, o vereador Almir. Senhor presidente, eu subscrevi todas as emendas porque eu compreendo o seguinte: o orçamento, no seu conjunto, o conteúdo, ele está bom. E é isso que nós devemos fazer. Nós devemos aprovar o orçamento para que o governo municipal possa trabalhar com tranquilidade no ano de 2016. Mas as emendas dos vereadores, elas são importantes. Elas vêm acrescentar, através dessas emendas, elas vêm um melhoramento dentro do orçamento que não tira o brilho do orçamento e nem tira o poder do prefeito trabalhar com o orçamento que está nele garantido. O que Mana falou realmente está dentro do regimento. Ela não ia ler um artigo que não tivesse dentro do regimento pela sua experiência, não é? Mas aqui eu primo pela valorização. Uma vez nós aprovamos o orçamento do Executivo, nós estamos valorizando o Executivo e deixando o Executivo à vontade para poder, Fátima, cumprir coisa. E estamos aprovando as emendas, também valorizando também o Legislativo, na forma de que os vereadores apresentaram suas emendas. Eu acho da seguinte maneira: se vier aqui um procedimento do governo municipal para fazer isso ou aquilo com o governo municipal, eu não faço. Entendeu? Eu sou dessa forma, né? Eu sou de ajudar, de defender, de trabalhar nessa linha. Eu sou o vereador do ajeita. Eu sou sincero com todos vocês, né? Se vier o que vier do governo municipal, prestação de conta, isso e aquilo, outra coisa, eu já votei dessa forma aqui, vocês sabem como é meu voto. Mas nesse momento eu voto favorável ao orçamento e voto favorável às emendas dos meus companheiros, porque acho elas muito importantes pelo melhoramento do orçamento. Eu vou me abster, mas não vou ficar em cima do muro, porque quando eu li a primeira emenda que tem 50 mil para comprar 5 ambulâncias, eu prefiro me abster do que me posicionar. Em discussão, quero usar meu tempo agora para discutir, com relação à intempestividade, como foi colocado aqui das emendas, eu gostaria de dizer aos vereadores que o artigo 172, ele é referente aos projetos que são encaminhados a essa casa, e o projeto do orçamento, ele tem um capítulo específico para ele. No capítulo 2, artigo 195 até o artigo 207. No artigo 195, a proposta orçamentária do município para o exercício seguinte deverá ser remetida à Câmara até o dia... Aqui foi feita uma emenda, que foi o prazo que foi colocado. Artigo 196. Recebida a proposta orçamentária, será a mesma enviada à Comissão de Finanças e Orçamento, a qual
no prazo de 20 dias úteis, aguardará a apresentação de emendas, comunicando o fato por ofício a todos os vereadores sem prejuízo. Então, de acordo com o regimento, em capítulo específico para o orçamento, artigo 196, as emendas elas foram apresentadas em tempo hábil. Com relação às emendas, a gente apresentou a dúvida também que foi suscitada aqui pelo vereador Ercílio, com relação ao valor das ambulâncias. Só para informar, Ercílio, que esse valor aqui é só a abertura da dotação. Ele poderia colocar R$1 para compra, aqui da vereadora que não me a secretária que não me deixa mentir, poderia colocar R$1 para a compra de 5 ou de 10 ambulâncias, mas o que vale é a abertura da dotação para a emenda no orçamento. Então, a meu ver, todas as emendas elas foram apresentadas em tempo hábil e nós, infelizmente, não tivemos a aprovação apenas da emenda do vereador Márcio Nemédio, mas é coisa da política, né? Então, em votação. Eu gostaria só, por uma questão de ordem, se nós lançarmos mão do regimento interno também, aqui na lei, na questão que se refere ao orçamento, senhor vereador, a Câmara deverá, ou a Prefeitura deverá remeter o orçamento até, se ela também não tivesse feito isso, nós iríamos protestar, até o dia 30 de setembro do ano. Só fazendo um adendo na colocação da senhora, porque esse regimento aqui é o 2003, mas ano passado, ano atrasado, eu fiz uma emenda corrigindo a data, de acordo com o que preconiza o governo do Estado, para a data atual que nós estamos agora. Para dia 1º de 5 de outubro, que foi enviado para casa. Sim. Então, ela foi encaminhada e foi modificada. Infelizmente, a gente não tem atualizado ainda o regimento interno. É por isso que eu quero, mais uma vez, mesmo que o senhor tenha feito essa emenda, mesmo que essa emenda ao regimento interno tenha sido obedecida, mas ainda assim fere até vossa emenda, fere a Constituição Federal e em relação a isto. Se Vossa Excelência quiser, a gente gostaria de apresentar. Vossa Excelência, aí, contando o prazo, aí teria 20 dias, não é? Até o prazo 31. Então, teria recebida a proposta, será a mesma enviada à Comissão de Finanças e Orçamento, a qual tem o prazo de 20 dias úteis para aguardar as emendas. Em não sendo entregue, então, concluído o prazo previsto no capítulo deste artigo, a Comissão de Finanças e Orçamento deverá, dentro de 10 dias, deverá elaborar o seu parecer. O parecer, é por isso que eu considerei todas as prerrogativas legais do regimento interno, porque Vossas Excelências entregaram hoje, inclusive desde ontem, que a gente está atrás, e hoje eu fiquei pedindo o tempo todo até que chegou 10 horas e ainda estava para ser impressa. Então, foi considerando isso que eu coloquei meu voto contrário. Foi só considerando a intempestividade do processo das emendas. Só isso, sem nenhum problema. Muito obrigada, Paulo senhor Afonso presidente. pediu questão de ordem também. Eu votei, subscrevi todas as emendas, porque eu acho que essas emendas foram apresentadas dos vereadores, representam o sentimento da população. São necessidades prementes. Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, o prefeito tem uma margem de 40% para anular e suplementar os créditos. Então, eu votei por isso, porque eu acho a necessidade das ambulâncias para a zona urbana e zona rural é uma necessidade premente. E essa é a nossa justificativa. Em discussão? Em votação?
Eu estou discutindo aqui, André. Discutindo o vereador Auremar. Eu quero concordar com o vereador Almir e o vereador Eugênio, quando ele fala que essas emendas não tiram o brilho do projeto. Eu acho, assim, que tem alguns vereadores que às vezes quer tirar o poder do vereador de colocar suas emendas. Creio que todas as emendas que foi colocada aqui, inclusive por isso que eu votei, me subscrevi, porque eu tenho certeza absoluta que tudo que eles fizeram aqui é um pouquinho do que o pessoal nos cobra. Então, quero dizer que está todas corretas, votei a favor, e talvez alguns vereadores deviam ver com outros olhos que isso aqui não está tirando nada mais do que a realidade. Aquilo que a gente já está aqui, que a gente pede e cobra ao prefeito do município, que a gente não vê sair, a gente queria pelo menos que os vereadores que estão aqui sentados não pensassem só no poder executivo e pensassem em si próprio. Porque tudo que está saindo daqui é alguém lá fora que está esperando uma força dos vereadores e ver em alguns vereadores querer tirar o seu direito de poder indicar aonde se fazer o que fazer. Obrigado. Em discussão? Não, vereador, eu queria pedir a Vossa Excelência que desse um tempo para a gente poder discutir, tá certo? Não, pode ser? Já. Oi? Já está em discussão. Pode discutir. Eu quero fora, para a gente possa internamente. Passou as duas? Pode discutir. Eu vou pedir vista, tá bom? Não, pode não. Pode pedir vista ainda não. Então pronto, então vamos. Está em discussão. Vai discutir? A favor. Em discussão. Vereador, eu acho que é importante a gente estar fazendo essas emendas, estar aprovando também as emendas dos vereadores, pelo fato que a gente está também exercendo o nosso papel, o nosso trabalho legislativo. A gente não está ferindo o orçamento. Pode. Eu lembro que em anos anteriores, nesse momento, nós estávamos discutindo a questão da suplementação em anos anteriores. A suplementação de 40% para o executivo executar. Não, eu vou votar. Sem pedir autorização à Câmara. Vocês colocaram essas emendas. E aí havia realmente uma discussão muito grande, porque a gente tem. Os vereadores queriam que ficasse 1%, outros 10%, outros 15%, e houve uma celeuma muito grande. Nesse caso aqui, a gente está votando o orçamento na íntegra, deixando o executivo com os 40% de suplementação sem nenhum tipo de problema, né? Exato, eu acho que é até inédito, porque nos outros anos nós votaríamos, né, a questão da suplementação, diminuindo essa suplementação para ver se o legislativo teria um tipo de mais, era visto para poder votar aquilo que era necessário para o município. Então agora a gente está votando o orçamento na íntegra, com os 40% de suplementação para o executivo ficar à vontade, não é? E apenas as emendas. Se não puder colocar, exatamente, não há necessidade da gente estar aqui apenas assinando o que vem do Executivo. Então, é uma prerrogativa legal. Eu lembro que essas emendas chegaram à comissão quinta-feira passada. Quinta-feira passada a gente estava aqui na reunião, quando o nobre vereador Márcio Nemédio e o nobre vereador Pedro de Compadre comentou conosco sobre essas emendas que seriam apresentadas. Não foram apresentadas hoje, né? Como também os pareceres. Então eu creio que realmente a gente votar, aprova-se as emendas, o orçamento está sendo aprovado normalmente, ninguém está colocando nenhum empecilho no desenvolvimento do município, apenas, como os demais vereadores falaram, as emendas, elas são realmente o anseio de cada comunidade que a gente visita, que os vereadores sabem e o município sabe também das necessidades que estão colocadas nessas emendas. Caberá ao executivo executar as emendas ou não, mas a parte do legislativo está sendo feita. Em discussão. Eu queria discutir, alguns vereadores citou aqui que chegou as emendas em tempo intempestivo, né? E não iria votar por isso e por aquilo, e a gente está com a secretária que acabou de chegar por último
com o último documento do projeto número 15, que eu vou votar favorável. Então não é por esse motivo que eu vou ser contra, não, porque eu sei ler rapidamente e sei entender o que é um projeto, e eu vou estar parando o desenvolvimento do nosso município, que é a construção de uma escola. Ela chegou, me entregou, quando a reunião já tinha iniciado, eu li, ainda apresentei para o vereador Edinaldo, ele concordou, os demais vereadores são favoráveis. Então, quando a gente quer votar num projeto, numa emenda, que a gente tem o conhecimento, a gente não precisa inventar desculpa, só precisa dizer sim ou não. Muito obrigado. Olha, ainda em discussão. Questão de ordem do vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Bezerra. Eu quero me irmanar aqui as palavras de Edinaldo Barros e as palavras do vereador Márcio Nemed, porque aqui nesta casa, eu sou do PSB, eu sou do partido do meu prefeito. Já chegou N projeto aqui tempestivamente, no mesmo dia ser aprovado. E ninguém opôs essa situação, porque nós estamos aqui para servir ao povo. E houve a necessidade. Nós estamos fazendo isso, aprovando os projetos do prefeito quando chega aqui tempestivamente, porque nós entendemos aqui por unanimidade que o prefeito trabalha com seriedade. Os seus secretários estão trabalhando em detrimento da vontade daquilo que o povo quer. Então, eis a questão. Essas emendas, elas não provocam nenhum prejuízo, nenhum desmando na administração pública municipal. Essas emendas, elas estão colaborando com o prefeito e com os secretários. Agora, porque já está apontando, né, viabilizando aqueles reclames que a sociedade tem e que nós no dia a dia estamos nas ruas, nas comunidades rurais, nos bairros periféricos, ouvindo o povo. E aí nós tivemos, e é constitucional as emendas, porque nós já participamos, não é, em vários momentos com pessoas do Tribunal de Contas, onde suas palestras, ele induz não, ele determina que os vereadores façam suas emendas. É o momento esse aqui, o momento oportuno. Isso aqui tem muito mais consistência do que indicação, não é, e do que requerimentos, porque isso aqui é uma coisa direta. Eu gostaria então, assim, minha querida vereadora Amanda, eu não estou contestando com nada que Vossa Excelência está falando, mas eu estou dizendo que é o meu sentimento e o que eu acho que é necessário, como vereador, eu fazer aqui nesta casa. Não, o que eu estou colocando é sem nenhum problema, uma questão de ordem, senhor presidente, sem nenhum problema. Agora, não, o que eu não estou entendendo é por que a gente está se colocando que alguém está sendo contra ou a favor de benefícios para a comunidade. Eu lembro que eu pedi ao senhor presidente, inclusive fui atendida, em relação a uma cópia do regimento ou do orçamento. Fui atendida, levei para casa, inclusive nós, no momento lá na nossa viagem, que eu não tive, que a gente não estava nas capacitações, eu fiquei no quarto dando algumas observadas. Ontem eu estive perguntando a quem sabe mais do que eu se haveria prejuízo nas possíveis emendas que os vereadores falaram, que eu só lembrava a do vereador Márcio Nemédio, que ele disse aqui na reunião passada de que iria fazer tal emenda para tal. Então eu só trabalhei, eu só fui observar, como eu não tinha em mãos nada escrito, eu só supus que viria estas emendas. E eu perguntei a um jurista que prejuízo o município teria, as comunidades teriam, se eu votasse contra as emendas. Então não teria nenhum prejuízo, porque nas dotações orçamentárias nós temos as determinações aqui nos orçamentos, inclusive em cada secretaria. Então foi isso que eu tive o cuidado. Passou o tempo, mas eu não quero polemizar nada. O seguinte, né? Que a questão da discussão é muito boa, né? Muito à altura do que precisa num projeto de tão grande importância. Mas o que eu estou vendo é o seguinte: está se colocando uma situação uma coisa que
que as emendas que foram colocadas só faz ajudar a administração pública, não atrapalha em nada, não? E muitas vezes com essa história que eu não tenho nada contra, que é tudo certo, e vai complicando as coisas, e pode chegar a um ponto de dar um prejuízo ao município. Pode chegar ao ponto de dar um prejuízo. Você já pensou se esse orçamento não for aprovado? Já complica as coisas. Então, por conta de uma coisa insignificante, começa a se a discutir, a dizer eu voto contra, eu me abstenho e tal e tal. E se os vereadores tinham um anseio de emendar, como por exemplo, eu coloquei aqui uma emenda, que é aquilo que foi badalado esse dia, a Ana Neide sabe disso, daquela questão de Ilmães, do açude lá de Ilmães, né? A gente colocou uma emenda para que seja feito um saneamento, né, passando por dentro daquele açude para acabar aquele problema. Aí quer dizer, não significa dizer que o prefeito só vai fazer esse saneamento se a gente colocar a emenda, mas a emenda a gente está lembrando na peça orçamentária que precisa ser feito. Então, no ano passado, nós fizemos a emenda aqui, foi reprovada pela unanimidade, só quem fez a emenda foi 2 ou 3 vereadores, os outros não fizeram. Agora vem com a história que é intempestivo, o orçamento está na lei daí que deve saber quantos dias que ele está na Câmara, deve estar com 60 dias na Câmara. Não temos mais tempo, porque no dia 5 o prefeito tem que sancionar o orçamento, e quando chega em cima da hora, depois de 60 dias, é intempestivo, né? Então, eu acho que tem que se pensar melhor, porque as coisas às vezes se complicam sem necessidade nenhuma. Né? Nós somos uma casa de lei, temos que obedecer, salvo melhor juízo. Senhor presidente, eu quero dizer que essas emendas não tiram o brilho nenhum do orçamento. Apenas ajuda a mostrar ao prefeito aonde ele pode, talvez ele tenha até esquecido daquela localidade de construir um poço, que nem nosso companheiro que botou aqui para Vasco, água de Campinhos, e hoje a gente está vendo essas emendas tudo rejeitadas. Para a gente ver que só faz nos ajudar, não tira brilho nenhum. E quer dizer que o orçamento está aí há mais de 60 dias. Quem não apresentou emenda porque não quis. Nosso companheiro Márcio Memédio, e nosso companheiro, a Vossa Excelência aqui, André Cacau, apresentou sua emenda e não foi intempestivo não, porque o orçamento de votar o dia é hoje. É para apresentar depois, a emenda é? Depois de votar o orçamento? É para empestar, para coisar o orçamento, é? Depende do que o senhor entendeu que é intempestividade. Depende do que... O vereador está com a palavra. Estou com a palavra. Eu conheço que tem que apresentar a emenda na hora da votação, não é depois da votação, não. Depois de ser aprovado, não. Questão de ordem. Se discutindo essas coisas, aqui dentro desse orçamento, tem várias coisas aqui modificadas que eu, como vereador, não concordo. Estou pronto para ajudar, como quero ajudar aprovando o orçamento. Tem um exemplo aqui, a agricultura. Do ano passado para isso foi cortado 1,1 milhão. Eu não concordo. Nós estamos tendo a necessidade de aumentar o valor da agricultura. E aqui está, 1,1 milhão cortado do valor do ano passado para esse ano. E assim sucessivamente, tem vários outros itens aqui que foram cortados valores, e o orçamento não diminuiu não, o orçamento aumentou. Aumentou o orçamento de 115 milhões para 122 milhões. E vários itens aqui foram cortados, como cultura e esporte, diminuiu o valor, ação social diminuiu o valor. Então são coisas que eu não concordo que está sendo diminuído aqui dentro. Agora o vereador, por fazer uma tempestade por causa de uma emenda, dá licença. Vossa Excelência, o ideal era que cada vereador apresentasse 1 ou 2 emendas. Em discussão? Esse era o ideal, que cada vereador, nesse momento, apresentasse, cada vereador aqui apresentássemos 14 emendas, por exemplo, dentro do orçamento, dentro do valor, com 40%, como está a suplementação normal, sem afetar o orçamento, e cada vereador tem o direito de apresentar a sua emenda. O orçamento está aqui realmente já há muito tempo, e tomara que no próximo ano, né, haja realmente a
a apresentação das emendas. Agora eu sugiro que possamos colocar logo em votação, para que a gente conclua essa conversa, né? Que a gente sabe que está todo mundo a favor do orçamento e é necessário que a gente apresse para votar logo. Eu sugiro, solicito que a mesa coloque em votação a matéria que está sendo discutida. O vereador Edinaldo Barros, e encerramos a discussão, colocamos em votação a emenda número 03, de autoria do vereador Pedro Pereira, subscrita por vários vereadores. Em votação, quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem for contrário, se levante. Então, voto contrário da vereadora Mana. Abstenção do vereador Ercílio. Também. Abstenção da vereadora Fátima. E voto favorável do vereador Zé Carlos, André, Edinaldo, Almi, Auremar, Augusto, Paulo, Nemed e Eugênio. A emenda também foi reprovada. 9 votos. 9 votos. Vota não. Só em caso de desempate.